Oi, gente! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live nossa de meia hora ao meio-dia. Hoje o nosso tema é: será que essa sua dor é sua mesmo? Será que você está aí herdando dores, olhares adoecidos ou comportamentos? E essa dor que eu estou trazendo aqui não é só uma dor física, né? Uma dor de adoecimento. São todas essas dores que a gente vai atravessando. Boa tarde, Cristina. Essas dores que a gente vai atravessando ao longo da nossa vida, ligadas aos relacionamentos, ligadas ao financeiro, dores que a gente não sabe nem explicar e que estamos aí sentindo essas dores. Então eu convido vocês a olhar para isso, né? Oi, Maria, bem-vinda. Eu convido vocês a olhar e entender um pouco desse nosso olhar sistêmico, né, sobre essa dinâmica familiar e sobre essas dores que nós podemos sentir para além de nós mesmos, além daquilo que a gente chama de biográfico, né? O que o sistêmico pode estar impactando na minha vida? E aí, eu quero ler um pedacinho para vocês desse livro, né? Que eu indico, apesar de a gente não achar em português, a terapia familiar na prática clínica. Vou ler para vocês um trechinho aqui para vocês entenderem essa questão do familiar, essa questão do sistêmico, essa questão disso que a gente chama de consciência arcaica, consciência de clã, né? Esse todo maior que sim nos afeta. É incontornável você ser afetado por algo do seu sistema. Você pode aprender de uma forma saudável a lidar com isso. Mas dizer que você não é impactado, alcançado ou afetado pelo seu sistema, o fruto não cai longe do pé. Aquilo que acontece na nossa árvore sim nos traz um impacto. O que eu preciso é aprender a entender o que é meu e o que é do meu sistema, fazer essa negociação, né, que a gente fala com esse clã, para fazer essa compensação daquilo que eu estou atravessando de dor de uma outra forma e me liberar para ter uma vida mais leve. Mas o impacto está lá. Então, se você é uma pessoa que não sabe isso que você está sentindo, já tentou entender de todas as formas, né? Por que você tem essa dor relacional? Por que você tem essa dor nas questões profissionais? Por que você não dá certo financeiramente? Por que você tem dificuldade de socialização, dificuldade de realização, de integração? E aí, quando você vai observando isso, você vai entendendo que pode ter sim algo lá atrás. Claro que também nós podemos sofrer, né, influências. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp do meu computador, senão começa a apitar. Inclusive essa questão do próprio adoecimento físico, que muitas vezes está ligado a uma dinâmica sistêmica para além do processo hereditário, tá? Vamos conversar sobre isso. Então eu quero ler aqui para vocês um trechinho. A única diferença principal que existe entre o enfoque individual e um familiar é esse deslocamento do interesse do indivíduo para a família. As matizes que diferenciam esses dois enfoques são mais sutis e escorregadias do que parecem na superfície. O tecido global da sociedade, no que se refere à enfermidade humana, disfunção e à má conduta, está configurado em torno do conceito do homem como um indivíduo autônomo, que controla o seu próprio destino. Quando a lente observadora se abre para abarcar, para abranger o campo da família completa, se prova cada vez melhor que o homem não está tão separado assim da sua família, dos que o rodeiam e de um passado multigeracional, tanto como gostaria de estar. Isso não muda de nenhuma maneira que o homem é o que sempre tem sido. É tão autônomo como sempre. E também tão fechado em si mesmo a respeito dos que lhe rodeiam como sempre. O olhar familiar, esse interesse pelo sistema, indica a forma que sua vida se vê dirigida pelo que os rodeiam.
Então, eu sigo tendo essa autonomia, né? Eu sou aquilo que eu sou, entretanto, eu não posso mudar ou desconsiderar o impacto da minha família no indivíduo que eu sou, o impacto do meu entorno, na minha própria construção. Nós sabemos que o meio faz uma diferença naquilo que o indivíduo se torna. Isso aqui, gente, então esse livro é A Terapia Familiar na Prática Clínica, do Bowen. Não tem, infelizmente, edição em português, essa edição é em espanhol, mas eu vou deixar lá a diquinha para a nossa formação da biblioteca, no nosso destaque, né? Biblioteca. E aí eu quero trazer para vocês algumas dinâmicas que nós percebemos e que já atendemos dentro dessa questão sistêmica ligadas à dor e ao adoecimento. Por exemplo, tem um caso que eu inclusive está no meu canal do YouTube, e eu acho que tem aqui também, na época que o Instagram ainda era IGTV, o caso de um rapaz que eu atendi com hemofilia. E o que acontece, gente? A hemofilia, ela passa pela mãe, né? O homem é portador, mas quem passa é a mulher. E aí, o que acontece? Eu atendi uma pessoa com um processo seríssimo no relacionamento com as mulheres, e esse movimento dele era um movimento originalmente ligado, conectado ou direcionado para a mãe. Existia uma mágoa. Aí vamos lá, o filho entende que a mãe não fez por querer, concorda? Mas inconscientemente existe um registro de que isso foi passado para mim pela minha mãe. Então se costura ali na alma uma dorzinha, uma mágoa, um ressentimento que é preciso ser trabalhado. Porque aí o que o filho entende? Olha para vocês verem como esses emaranhamentos vão se dando. O filho tem um entendimento de que a mãe obviamente não fez por querer. Mas existe aquela mágoa. E qual é o processo que ele faz? Ao invés de direcionar esse ressentimento para a mãe, ele direciona para as outras mulheres. É como se ele dissesse, não posso fazer isso com a minha mãe, mas posso fazer com as outras mulheres. E esse fazer, muitas vezes, não é um fazer por querer. É um movimento do próprio inconsciente. Então, esse direcionamento, às vezes, para a mãe, e aí a mãe pode falar para a gente assim, eu nunca fiz nada, eu sou uma mãe sempre presente, mas ele se distancia de mim. Ele não aceita o meu contato, ele não aceita a minha conexão, a minha proximidade, ele não é afetuoso comigo. E essa mãe vai para esse lugar de não entendimento porque ela faz além do possível. Mas é isso, um enraizado lá nessa história daquilo que foi transmitido para essa mãe. E vê que nós estamos falando aqui de uma transmissão, né, hereditária, que afeta lá no relacionamento do filho com as mulheres. Então esse emaranhado, esse embrenhar, como eu já disse aqui mais de uma vez para vocês, não necessariamente vai afetar o indivíduo exatamente naquela questão. Ele pode se expandir para outras relações. É importante que nós saibamos olhar em profundidade, fazer esse mergulho, ter esse entendimento, essa percepção, essa validação, para que nós possamos, então, trabalhar essa questão, né? Quando eu trabalho, então, essa questão desse cliente com essa mãe, eu libero o olhar dele para ser mais amoroso com as outras mulheres, que não tem nada a ver com a paçoca, né? Que estão simplesmente sentindo um reflexo dessa dor que ele sentiu. Então, esse é um dos emaranhamentos possíveis que a gente tem dessa dor ser dos outros. Eu já trouxe aqui para vocês exemplo de casos, né? Sobre, por exemplo, afogamento, né? Uma história lá de uma pessoa que perdeu o bisavô afogado. O avô tinha uma restrição enorme com a água, o pai também, e essa pessoa herda isso. E ela herda isso
num lugar de jamais ter colocado o pé na água. Mas ela herda esse medo, esse receio, essa restrição. Por quê? Porque o sistema dela já foi abalado por isso. Outra coisa, sim, alguém pediu aqui um exemplo de um financeiro. Vamos imaginar uma pessoa que um ancestral foi empreendedor. Não precisa ser o pai, viu, gente? Pode ter sido antes. O ancestral foi empreendedor, perdeu tudo no empreendimento, levou um golpe ou fez um investimento que não deu certo, ou não tinha o empreendimento, se perdeu no tempo, né? Porque a gente vai vendo que as coisas vão desatualizando, né? Dependendo daquilo que você trabalha, vai se desatualizando e você precisa se aprimorar e não se aprimora, se perde no tempo. Se lá atrás eu tive na minha ancestralidade alguém que teve esse problema ao empreender, eu posso ter... Aí vamos lá, se meu avô quebrou, era empreendedor, meu pai ou minha mãe pode ter enraizado em si mesmo que você precisa ser contratado de alguém, precisa trabalhar para os outros, precisa ser CLT ou precisa ser concursado para garantir, né? Vou dar um outro exemplo sobre isso que eu também já atendi. E aí, imagine então que nós estamos lá nesse caso empreendedor e você tem que trabalhar para os outros. Você, mesmo que você tente empreender, a gente tem aquele elástico, né, que nos puxa de volta. Quando eu tento fazer um movimento para fazer diferente, é como se eu tivesse um elástico que me puxasse de volta e falasse, não, vem para cá. Você vai ser exatamente aquilo que nós esperamos que você seja. E aí essa pessoa volta no movimento de empreender. E muitas vezes esse voltar nesse lugar de empreender para ser funcionário pode ser um movimento inclusive de autossabotagem. Eu posso fazer por onde o meu empreendimento não dá certo, para que eu volte para esse lugar de trabalhar para os outros e continue fazendo parte daquilo que o meu sistema espera de mim. Para eu dar um exemplo para vocês entenderem, né, essa dinâmica, eu tenho um cliente que a família toda é ligada à fazenda e ele odeia grama. Já contei várias vezes esse relato aqui, né? Nem mato, é grama. Qualquer coisinha verde já não é com ele. Entretanto, o que acontece? Se ele não vai para essa área do agro, quando chega nas reuniões de família, ele não cabe nos grupos. Ele não se sente parte, ele não tem assunto, porque só se fala sobre isso. Então, muitas vezes, essa nossa dinâmica sobre pertencer e não pertencer, fazer igual, fazer diferente, fazer o que os outros esperam da gente e fazer outra coisa, ele conversa diretamente com esse lugar do pertencimento. Com esse lugar do pertencimento. Se você quiser trazer o seu exemplo, a pessoa que perguntou sobre o financeiro diz que ficou claro e que ela está exatamente nesse lugar. Dentro dessa dinâmica, gente, ligada ao dinheiro, empreendimento, questões profissionais, né? Nós temos muitos exemplos, porque é um universo vastíssimo de observações da influência sistêmica nos negócios. Quero até aproveitar para lembrar vocês que nós temos uma comunidade de negócios que começa agora na primeira semana de fevereiro, que eu vou conduzir junto com o Devanir Fonseca, que é especialista em finanças, e é um ano inteiro que nós vamos trabalhar esse olhar sistêmico nos negócios, no seu negócio, no negócio dos seus clientes e nos negócios que nós já atendemos. Então é uma formação, sim, em consultoria de negócios a partir do ponto de vista sistêmico. Entretanto, é uma jornada extremamente prática. Quem sentir no coração pode vir, que nós começamos em fevereiro e as nossas vagas ainda estão disponíveis, tá bom? Mas mudando o assunto então do empreendedorismo, né, do empreender, para essa questão do trabalhar para os outros. Às vezes eu estou numa situação em que eu só consigo trabalhar se eu for funcionário público. Eu aprendi dentro do meu sistema que eu preciso de qualquer maneira ser concursada porque isso é garantido. O que isso pode ter de raiz?
Eu posso ter tido alguém que, às vésperas de se aposentar, foi demitido, por exemplo. Isso são exemplos, né, gente? Não significa que todas as pessoas demitidas às vésperas de se aposentar vão ter descendentes com problemas profissionais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo as possibilidades, porque cada campo é um campo. Boa tarde, Bela, seja bem-vinda. Cada campo é um campo e cada campo traz em si peculiaridades que a gente precisa investigar, mergulhar dentro desse inconsciente sistêmico para entender, puxar esse fio, né, até achar essa raiz. Então vamos imaginar esse caso, que já é um segundo caso, de uma pessoa que está ali, guardou todo o seu dinheirinho, fez tudo certinho para se aposentar, e pertinho de aposentar, o que não é difícil de acontecer, né? Pertinho de se aposentar, foi demitido. Isso pode disparar na sua descendência um olhar de que não dá para confiar só porque eu tenho uma carteira assinada. Não dá para confiar. E aí eu posso disparar 2 lugares, esse do concurseiro, né, que virou praticamente uma profissão. Eu só sossego quando eu for funcionária pública, e muitas vezes eu já atendi pessoas que tentavam empreender, tentavam ir para outro lugar, inclusive terapêutico, e encontravam uma resistência no próprio sistema familiar, porque os pais eram funcionários públicos e só aceitavam e só concordavam com aquela pessoa se ela fosse para esse lugar também do funcionalismo público. Então essas são heranças que a gente tem. Assim como nós também podemos ter heranças nesse lugar do financeiro, do próprio financeiro, da dinâmica do dinheiro, né? Pode ser algo estranho eu falar para vocês, mas imagina se eu te disser assim: você tem raiva do dinheiro, você não gosta do dinheiro, você tem ressentimento do dinheiro, por isso ele não fica com você. Faz sentido para você isso? Quem estiver aí me ouvindo, me responda. Se eu te digo, você tem raiva, ressentimento e não gosta do dinheiro, faz sentido para você? Provavelmente não vai fazer sentido. Você vai falar: Patrícia é louca. Como assim eu tenho raiva do dinheiro? Como assim eu tenho ressentimento com o dinheiro? Como assim eu não gosto do dinheiro e eu quero dinheiro longe de mim? A questão é, o que o dinheiro já provocou na minha família? E aí eu faço um convite a todos vocês que enfrentam dificuldades financeiras. O que o dinheiro já provocou no seu sistema? O que o dinheiro já fez com que o seu sistema atravessasse? Por exemplo, eu já atendi um caso, né, de um filho cujo pai foi embora de casa para trabalhar fora em busca de dinheiro, né, de melhores condições de ganhar dinheiro. Eu já não lembro se ele tinha perdido o emprego ou queria ganhar mais e tal. E aí esse pai foi embora. E nesse ir embora ele faleceu. O registro que ficou para esse cliente, ainda criança, é: o dinheiro levou meu pai embora. Meu pai foi embora por causa do dinheiro e morreu. Imagina qual é a relação que ele tinha com o dinheiro. O dinheiro me causou uma dor profunda. Como é que eu vou querer o dinheiro perto de mim? Essa é uma possibilidade. É um caso que eu atendi, aconteceu, mas temos N possibilidades. Por exemplo, pessoas cujos pais só faltaram se matar por causa do dinheiro. Pessoas que tiveram, quando a gente tem mãe solo, pai solo, e eles estão ali, né, trabalhando em 2, 3 turnos às vezes para dar conta de tudo, a imagem que o filho tem, e o pai fala: eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, né? Eu estou me esforçando para ganhar dinheiro. A mãe fala: eu estou longe porque eu preciso ganhar dinheiro. O registro dessa criança que tem esse pai e essa mãe distante é: o dinheiro levou meu pai ou minha mãe para longe de mim, ou ambos. E esse registro dessa criança, por mais que hoje no adulto eu entenda o que era que acontecia ali, a minha criança, né, essa pessoinha que segue dentro de mim,
tem esse registro de que o dinheiro fez com que os meus pais não ficassem comigo. Meu pai não ia nos eventos da escola porque ele estava trabalhando. A minha mãe não participou da minha apresentação porque ela estava trabalhando. Então, quando eu vou trazendo esses registros sobre o dinheiro, isso vai me impactando e eu vou falando, eu quero isso longe de mim. Ele só dá problema. E nisso eu posso ter lá um ancestral que largou tudo para trás, toda a família, para vir para o Brasil, imigrando em busca de dinheiro, em busca de uma condição melhor. Largou tudo para trás. Qual é o registro? O dinheiro faz com que as pessoas abandonem aquilo que é importante. Por isso é tão importante que nós saibamos trabalhar essas dinâmicas e olhar inclusive com respeito, amorosidade para o dinheiro. O dinheiro que leva a vida adiante. O dinheiro é que faz com que a energia de vida circule, né? Tem um caso que a gente conta, assim, vou trazer para vocês muito rapidamente sobre essa questão do dinheiro nessa energia de levar a vida adiante, né? De permitir o crescimento das coisas. Imagina que você chega num lugar para um evento, vamos imaginar, numa cidadezinha. E aí você paga lá no hotel da cidade um X. Vamos imaginar, R$200, né? Uma cidadezinha pequenininha, um hotelzinho pequenininho, você pagou R$200. Aquele senhor, dono daquele hotel que recebeu o dinheiro, tinha que pagar a funcionária. Pagou a funcionária. Cumpriu o compromisso dele de pagar a funcionária. A funcionária tinha que ir fazer compras para alimentar a família. Foi lá no mercadinho, comprou o dinheiro, com aquele dinheiro que ela recebeu, o sustento, a alimentação da família. O dono do mercadinho recebeu o dinheiro e pagou a caixa, que estava no dia dela receber. A caixa recebeu esse dinheiro, foi lá e comprou gás e outras coisas que ela estava precisando para a casa dela. O homem do gás tinha feito um empréstimo com o dono do hotel. Foi lá e pagou o hotel. Então, esse mesmo dinheiro, e aí imagina que ainda eu chegue lá e fale para o dono do hotel, olha, o evento não vai acontecer, teve um imprevisto, eu não vou ficar aqui, o senhor pode me devolver o dinheiro? E ele me devolve aqueles R$200. Imagina então que esse mesmo dinheiro permitiu que pessoas se alimentassem, pessoas honrassem seus compromissos, pessoas colocassem o sustento dentro de casa, que cada um honrasse e levasse adiante essas possibilidades. O mesmo dinheiro. Então, quando nós olhamos, o dinheiro não traz felicidade, que a gente tem essas crenças, né? Já fiz até um workshop só para trabalhar essas crenças. A gente tem N crenças sobre o dinheiro e sobre o enriquecimento. Então, quando eu olho para esse dinheiro e para esse enriquecimento com repulsa, com julgamento, eu estou atraindo para mim aquilo. Por que alguma coisa que percebe que a minha energia o repele vai querer se aproximar de mim? Eu sei que vocês podem estar falando, nossa, que papo doido, né? Que papo doido esse de lei de atração. Teste. Mude o seu comportamento em relação ao dinheiro. Olhe para o dinheiro e fale, nossa, vem que eu te quero. Eu te respeito, eu entendo a sua energia. E veja se ele vai mudar ou não em relação a você. E se você vai mudar ou não em relação a isso. Então, gente, quando eu observo as dores que eu estou sentindo, né? A gente já falou aqui sobre adoecimento mesmo, problemas de relacionamento, sobre dinâmicas profissionais, sobre questões relacionais e agora sobre empreendimento e dinheiro. Percebe que o meu sistema, sim, vai impactar na minha forma de lidar com as coisas? Isso sem falar nas heranças mesmo de adoecimento, doenças que vão passando em todas as gerações. Agora, vamos imaginar o seguinte, no meu sistema, eu aprendi, vamos imaginar primeiro antes de eu ir para o meu sistema.
Vamos imaginar que você está numa relação adoecida. Você está numa relação com uma pessoa que não te valoriza, que chega a hora que quer em casa, que te maltrata, que maltrata seus filhos, ou que te ignora e ignora seus filhos, né? Imagina que você está numa relação disfuncional e desequilibrada. E aí, essa relação, ela adoece. Isso nós todos sabemos, né? Ela me provoca processo depressivo, ansiedade, arrebenta com a minha autoconfiança, com a minha autoestima. E eu vou ficando nesse lugar cada vez mais adoecido emocionalmente, tá? Mental e emocionalmente. Agora, imagina se eu estou nessa relação dessa forma e quando eu olho para ela, os meus pais tinham a mesma relação. E se eu investigo um pouco mais, os meus avós tinham o mesmo tipinho. E aí eu sei que a minha bisavó era do mesmo jeito, porque um dia minha avó me contou, minha mãe me disse. Então eu tenho um aprendizado sistêmico de comportamento que leva ao adoecimento. Então essa dor, ela é minha porque eu estou vivendo e repetindo a história, mas ela também é uma dor ancestral, porque várias outras pessoas passaram por isso, até que chegou em mim. E aí qual é o movimento que eu tenho que fazer? Olhar para isso, falar, gente, peraí, eu não quero mais isso. Eu preciso entender o que faz com que eu adoeça. Então, se você olha, eu tenho uma frase que eu brinco com os meus alunos, que é assim, nós olhamos para aquilo que Dorflex não cura. Porque às vezes eu tenho uma dorzinha, que é de um mau jeito, e eu tomo um Dorflex, pronto, resolveu. Agora, se eu tenho aquela dorzinha hoje, aquela dorzinha amanhã, e às vezes um Dorflex já não está mais resolvendo, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar de uma forma terapêutica, sensata, falar, peraí, gente, eu tenho um problema. E eu preciso fazer isso enquanto eu tenho possibilidade de ter consciência, possibilidade de fazer uma mudança. E essa possibilidade, gente, é em qualquer idade. Essa possibilidade é em qualquer idade. Eu posso ter 20, 40, 60, 80, 100 anos. Eu posso tomar consciência e mudar sim a minha vida. Então pensem nisso, olhem para a história de vocês e falem, peraí, qual é a dor que eu tenho que Dorflex não está curando? E aí, tome uma providência, procure ajuda, isso é importante eu falar, procure ajuda, nós sozinhos não damos conta, não damos conta. Nós temos um mecanismo interno de proteção. Esse mecanismo faz com que eu não queira voltar na dor. Para que eu quero reviver dor, gente? Eu não quero voltar na dor. Então, se eu não quero voltar na dor, como é que eu vou trabalhar isso sozinho? Se o processo de cura passa por olhar para essa dor. Conscientizem-se que vocês precisam de ajuda. Nós, né? Todos nós, porque eu também tenho as minhas dores e eu também faço terapia. Não tem um terapeuta sensato que não faz terapia, gente. Isso não existe. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude a olhar para onde dói olhar sozinho. Tá bom? Pensem nisso. Quero reforçar o convite para vocês conhecerem o trabalho do Instituto. O nosso Instituto tem mais de 16 cursos complementares, formadores. Convido vocês com muito amor para conhecer a nossa formação em terapia sistêmica, que começa agora dia 30, que é reconhecida pelo MEC. É um trabalho profundo que eu fiz para construir essa terapia, essa formação. Nós temos duas profissionais incríveis, que são a Rose e a Carol, que assumem a parte de pedagogia e a parte de direito sistêmico. Então, se vocês sentem no seu coração de fazer parte dessa turma, eu convido vocês e vou esperar vocês com muito amor, tá bom? Amanhã estou aqui, meio-dia, para nós seguirmos adiante com esse nosso aprendizado.
Beijo grande, gratidão pela companhia e até amanhã. Tchau, gente!